Pois é, vamos Professor, recomeçar. Pois falar não. só um pouquinho sobre o princípio, né? Os É, princípios, né? Se assim a pessoa prestar bem atenção, você tem que fazer uma boa leitura mesmo e colocar ele como uma base, né? Integrar sim. no trabalho no todo. A gente vê, por exemplo, o princípio básico do desenho universal. Hum, Se o pessoal, né, a área de engenharia, tudo, colocasse o princípio básico do desenho universal, quando Romês discutiu lá na origem, trouxesse isso ao pé da letra, nós não discutíamos nem acessibilidade, pois porque é, olha aí. tudo já era feito pensando em todos, né? Aí, do mesmo jeito, isso é quando a gente vem para o direito. Se pegar o princípio e usar na sua base do trabalho, né? Agora, como regra, lei, vai estar totalmente embasado e não vai É, sair da origem. e não vai perder o rumo da coisa, né? É, São essas coisas que precisam ser exatamente trabalhadas, serem vistas, né? Pois é, vamos começar aqui a falar a princípio na primeira concepção, que é principiar o recomeço com uma matéria que nós vamos ter apenas uma base principiológica, de início de conhecimento das coisas, que nós vamos trabalhar a ação popular, certo? Que é a segunda ação que eu estou incluindo aí como ação das espécies de processos coletivos. Afora as ações, sempre eu coloco aqui, às vezes eu esqueço que tem problema das ações coletivas do Código do Consumidor, não é? Mas aí a ação civil pública, que foi a primeira, aí depois eu coloco a ação popular, porque ela foi criada com uma concepção ainda do processo civil individual. Nós vamos ver muito isso agora no texto da lei, né? Então, o roteiro de hoje, Tanagra, é o próprio texto da Lei 4717, certo? E para ajudar aí o artigo 5º, inciso 73 da Constituição, né? Porque também ele trabalha dois assuntos muito importantes que eu vou falar aqui, né? O artigo 5º, inciso 73 da Constituição, com o texto da Lei 4717, de 65, né? Que é a Lei da Ação Popular. Essa ação, ela, como eu falei, ela surgiu como uma forma de proteção ao, ao direito vamos dizer assim, dos cidadãos, da cidadania, como forma de proteger o patrimônio público, certo? De proteger o patrimônio público. Ela surgiu na ordem jurídica brasileira em 1934, na Constituição de 34, mas só veio a ser regulamentada em 1965. Nossa, regulamentada em 65. Em 65, logo uma lei da ação popular, sim. Olha, em 65 nós temos dois diplomas legais que são, assim, no mínimo curiosos quando a gente fala. Um é a ação popular e outro é o código eleitoral, em 65. O Código Eleitoral surgiu em 65, numa época em que passou a não se trabalhar mais com eleição. Mas é o seguinte, é que a chamada revolução, movimento, eu não sei o que foi de 64, ele tinha esse famoso discurso que ele se repete constantemente em determinados períodos. A moralidade administrativa, a moralidade pública e assim por diante. Esse discurso é antigo e é sempre justificador de determinados movimentos, depois eles esmaece, aí retorna no outro momento. Aí ele foi muito interessante, aí vocês vejam, com
com Collor em 1990 para ganhar a eleição em 89. Ganhou a eleição com esse discurso do Marajá, e aí veio a ação de improbidade administrativa, veja como é interessante. Aí depois o próprio Collor é empichado por corrupção. Vocês vejam como são as coisas, os discursos e a prática do discurso, né? Como são diferentes, né? E agora a gente volta a essa mesma pregação. Isso é uma coisa que quem basta ler um pouco de história não vai ter muita novidade, não. E surge esses momentos de... Tem aquele discurso cai na graça do povo, aí vamos fazer leis, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo para dar jeito, para consertar, para atender o discurso do momento. Aí faz a lei é importante, mas ela não muda muito as coisas se não for da forma como elas são elaboradas, minha gente. Porque elas são elaboradas no Brasil sempre para atender um discurso momentâneo. O que termina acontecendo? Termina acontecendo a lei, aí vem com a história da lei não pegou, a lei já está esquecida. Por quê? Porque não é uma lei que é debatida e se verificar o que é para sair realmente de forma mais, vamos dizer assim, pura é um nome exagerado, mas é a forma mais pura, o que atenda o mínimo da sociedade brasileira. Ela é feita para atender sempre um discurso, para dar resposta a um discurso momentâneo. E não para atender a estrutura da organização social que o país tem, que é outra coisa. Uma coisa é você sair num discurso, haver uma passeata, outra coisa é se conviver no dia a dia, como as coisas são feitas. Então, é preciso que a gente tenha sempre em mente essas situações, não é? Pois bem, não é que a ação popular não caiu no esquecimento. Nós vamos ver que ela, na verdade, não é tão aplicada hoje, tendo em vista a forma estrutural que ela foi criada, tendo em vista a base estrutural processual, principalmente processual, procedimental, formal, como ela foi criada na época. Aí hoje nós vamos ver, ela tem uma série de restrições. Então, em razão disso, a ação que ficou mais atualizada foi no campo da reparação do dano, de matéria de meio ambiente, a ação civil pública, e no campo sancionatório, a ação de improbidade, uma de 85, já com uma visão que nós vimos aí bem diferente, estruturalmente, visando a proteção de direitos coletivos, e depois veio a de improbidade, em 92, né? E reformada agora, profundamente reformada, né? Em 2021, com uma visão de sancionatória em matéria de direitos sancionatórios, embora cíveis, mas com base principiológica da sanção no que se estudou, se estuda, se trabalha no direito penal. Nós vamos ver isso lá na ação de improbidade. Na ação popular, o que a ação popular surgiu para quê? A ação popular surgiu para proteger o patrimônio público, proteger o patrimônio público, que era o discurso da época, não é? Reparar, proteger aí em que sentido? Primeiro, reparar o dano causado, era esse o objetivo, reparar o dano causado e inibir a continuidade do ato ou fato que pudesse causar, lesionar o patrimônio público, certo? Nós vamos ver daqui a pouco os textos legais e nós vamos ver que se encaixa exatamente nesse sentido. Bom, aí como eu falei do Código Eleitoral, então o Código Eleitoral naquele momento também veio para quê? Nossa, agora, porque tinha uma promessa de haver eleição em 65 ou 66, no início da chamada Revolução, certo? Aqui que eu sempre utilizo aqui
não é para definir a natureza jurídica, é para dizer do que parte fala e apenas situar o contexto histórico. Veio a chamada Revolução de 64 com esse discurso, e ia haver eleição 2 anos depois. Mas queria que fossem as eleições limpas, a história, eleições limpas, eleições dentro de uma ordem jurídica perfeita para aquele discurso. Aí veio o Código Eleitoral em 65, certo? Nossa, que foi uma grande obra jurídica e moralizadora daquele momento histórico, tudo isso. Bom, aí quando foi em 68, aí não houve eleição em 66, e aí em 68 veio o que dizem que é um golpe dentro do golpe, eu sei lá, eu só sei que veio um endurecimento do regime e que acabou com a eleição, pronto. Praticamente acabou com a eleição, e aí o Código Eleitoral se prestou a ser útil depois, a partir de 80, 85. As eleições realizadas no período eram poucas as eleições em determinadas coisas, e quando se queria, quando se aceitava, de acordo com as regras excepcionais, e não de acordo com as regras legais. Agora, para se utilizar o procedimento, se utilizava o Código Eleitoral, porque procedimentalmente o Código Eleitoral era bom. Agora, as eleições eram indiretas, umas, né? Indicação de governadores, outras, senadores, os chamados senadores perpétuos, senadores também sem eleição, indicados, e tinha um bocado de cargo que não tinha eleição. As eleições mesmo que nem de presidente, governador, nada, elas deixaram de existir depois de 68. Né? Os chamados senadores biônicos, exatamente. Os senadores biônicos, obrigado, Cláudio. Os senadores biônicos aí, nós tínhamos uma série de outras coisas que não era dentro, não foi criado pelo Código Eleitoral. O senador biônico não foi criado pelo Código Eleitoral, tá vendo? Era uma forma excepcional naquele momento histórico. Aí, quando voltou em 85, que se apregou a questão das eleições para todos os cargos, aí o Código Eleitoral se prestou. Tanto é que agora já se tentou até modificar o Código Eleitoral para a eleição agora de 2022. Mas não, a Câmara chegou a aprovar, foi para o Senado, mas aí o Senado deu uma freada, porque disse que não, era um código, não podia aprovar de afogadilho, assim, em dias, meses, quando o projeto foi para o Senado. Faltava poucos, 2, 3 meses para terminar o prazo. Aí eles disseram que não, um código não podia ser trabalhado assim. Então, nós não tivemos o Código Eleitoral agora. Possivelmente, acredito que nas próximas eleições, se não as municipais, pelo menos as federais, é possível que já se tenha aprovado o novo Código Eleitoral, que com certeza vai ainda sofrer muitas alterações no Senado e depois vai voltar para a Câmara. Eu não sei nem se nesses 2 anos vai dar tempo, mas está em estágio de mudança. Eu queria mostrar aí, porque era para atender um discurso de momento histórico, emocional, aquelas coisas que a gente vê aí nos últimos 10, 15 anos no Brasil. Se você olhar 50 para trás, aí você vai ver outros momentos também que tem o mesmo discurso, que tem a mesma pregação, os mesmos movimentos, as mesmas discussões, divergências. Isso é meio repetitivo na história, viu, minha gente? Eu já presenciei no mínimo esses 3 momentos, e aí aquela história não emociona mais tanto assim, não. Nem impressiona tanto assim, porque é uma coisa que é repetitiva. Não estou dizendo que isso é ruim também, não. Estou dizendo apenas que é cíclico, certo? O mesmo discurso, às vezes, é cíclico. O mesmo discurso, apenas talvez as motivações sejam outras, mas é o mesmo discurso, com base nas mesmas. Então, naquela época, era a moralidade do agente público. Aí foi criada lei de licitação, foi criado
em 64, 65, principalmente em 65, é, um, é, é, estruturas de organização administrativa bem consideradas revolucionárias, inovadoras na época. Nossa, era só o que se falava e ficou. Resultado, a lei de licitação foi depois reformada em 93, mas a base dela era exatamente a estrutura que tinha sido alterada em 65. Aí criou-se órgão como o DAR, um negócio de organização dos servidores federais, uma série de coisas, e a lei da ação popular veio ser regulamentada. Aquilo que tinha sido apenas criada em 1934 veio a ser regulamentada em 1965. Pronto. Regulamentou-se a lei da ação popular. Nossa, agora qualquer cidadão, preste atenção, qualquer cidadão é parte legítima para entrar com uma ação contra um abuso do poder público. Imagine uma coisa dessa. Ainda hoje isso é revolucionário. Apenas a gente... como eu estava falando do princípio, é como o princípio da igualdade. O princípio da igualdade, nossa, como ele é apregoado. Na prática, é o pior desastre. Quem mais pratica desigualdade na prática é o Poder Judiciário, quando decide a mesma questão de forma diferente. Agora, é um princípio caríssimo à humanidade, porque ele veio com a Revolução Francesa, onde reis e rainhas foram sacrificados, mas não foram sacrificados só por perder o poder, não. Sacrificados com guilhotina no pescoço. Entendeu? Em nome do princípio da igualdade. Aí hoje o Poder Judiciário é o maior praticador da violação ao princípio da igualdade. Mas quem mesmo viola, nossa, quando fala do princípio da igualdade, você não queira saber como o discurso é bonito. Agora, na hora de decide. Porque eu não aceito essa jurisprudência do Tribunal tal, do Supremo, do STJ, do Tribunal Regional, do Tribunal de Justiça. Eu tenho uma opinião diferente, vou julgar diferente. Um juiz de primeiro grau começa, mas se você viu o discurso dele na parte de direito da igualdade, você diz, eu não acredito que aconteça uma coisa dessa. Não é possível. Tá aí, eu tenho nessas mãos uma garantia do princípio da igualdade. Vá para a prática que você vai ver como é. Entenderam aí? O discurso e a prática é um pouco diferente, né? É como, às vezes, o texto da lei e a prática desse texto da lei é bem diferente. Você imagine todos os cidadãos brasileiros. Aí, cidadão tem um conceito de cidadão, né? Todo cidadão, pela lei da ação pela lei da ação popular, pela Constituição, é aquele que é eleitor. Eleitor é cidadão, tá certo? Então, você imagina, na última eleição, sei lá, foi 145 milhões, agora vai ser aí 145 a 150 milhões. São 150 milhões de legitimados. 150 milhões para a ação popular, para uma ação judicial. São 150 milhões de fiscais da administração pública. Agora, se você pegar a lei da ação popular, é desse jeito, mas se você pegar a lei de licitação, é a mesma coisa. Esses 150 milhões podem fiscalizar todas as licitações, todo contrato administrativo, acompanhar toda e qualquer obra nacional, tá certo? 150 milhões de pessoas, certo? Afora os organismos, eu estou falando pessoa física, não é? Afora os outros organismos, entidades, órgãos públicos, como é o Ministério Público e outros tantos tribunais de contas, controles externos, controles internos, tudo. Ou seja, é coisa que vai perto de 200 milhões de fiscais incumbidos e com legitimidade de fiscalizar o poder público sob todos os aspectos, hoje. E olha que quando a lei da ação popular, mesmo quando ela foi regulamentada, nossa,
não dava nem 10% da fiscalização pelos controles externos que tem hoje. Não dava nem 5%, mas já tinha uma ação popular. Então, vocês vejam, ela nasceu com um discurso muito bom, justificável, perfeito. Agora, a estrutura nunca foi suficiente, ainda hoje, que 100% de toda atividade, 100% de toda atividade da administração pública no Brasil é susceptível de fiscalização e acompanhamento por qualquer cidadão, além dos órgãos de controle, que dá milhões de órgãos e entidades no Brasil, fora a ONG, privada e outras coisas, associações, etc, etc, etc. Pois é. E a gente só vive falando da, da falta, da negligência, o poder público agindo daquela maneira. Pois é, e 150 milhões de fiscais aí, 150 milhões de legitimados em ação popular. Estão vendo, hein? Muito bem. Agora eu vou colocar aqui o artigo 1º da Lei 47/17. Olha, qualquer cidadão será parte legítima para pleitear. Tá certo? Pronto. Aqui nós temos a questão da legitimidade. Essa questão da legitimidade, nós já falamos uma boa parte, né, nos trabalhos. Aliás, os trabalhos eu não terminei de corrigir ainda, minha gente. Vamos ver se essa semana, para a próxima, né, eu termino, né? Muitas tarefas nesse período de veraneio, Maria. Será parte legítima. Aqui nós temos a questão da legitimidade ativa da ação popular, né? Que aqui, da forma como está na lei, era aquela mesma forma, a forma da lei aí é aquela forma que não era mais de 34, que já tinha a Constituição de 45, que repetiu o que tinha em 34, né? Veio a lei da ação popular, veio para a Constituição de 34, em 45 foi repetido, mas só veio a ser regulamentada em 65, não é? E ao ser regulamentada em 65, trouxe a mesma legitimidade, trouxe o mesmo discurso para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade. Aqui eu quero mostrar a vocês um aspecto interessante. Nesse artigo 1º dessa lei, que nós vamos trabalhar daqui a pouco todo ele, nós vamos ter o artigo 1º com 7 parágrafos, certo? Nesse artigo 1º, com 7 parágrafos, nós vamos ter uma parte de legitimidade ativa, uma parte de legitimidade passiva, certo? Uma parte do objeto da ação popular e outra parte de procedimentos na ação popular. Repare como esse artigo é rico, olha como ele trabalha aqueles 3 elementos da demanda: sujeito, objeto e forma. Não é tudo, mas trabalha, só esse artigo já trabalha esses 3 elementos. Então, nós estamos trabalhando em, olha, a legitimidade ativa, não é? Agora, o objeto, aqui, uma parte do objeto é o quê? Visando esta ação, através de um cidadão, pode ser o autor da ação, pleitear a anulação, isso era a forma inicial, né? Aquela forma que iniciou em 34, repetiu em 45 e regulamentou-se em 65. Para quê? Para anular ou declarar nulidade de atos lesivos ao patrimônio público da União, do Distrito Federal, dos estados. Bom, aí o resto do artigo, da cabeça do artigo, é numerando as entidades que estão sujeitas a serem, vamos dizer assim, lesionadas por uma nulidade de um ato ou pela anulabilidade de um ato. Aqui a linguagem é uma linguagem clássica do direito administrativo, ainda na época de classificação dos atos administrativos em atos nulos, anuláveis, certo? Eu também daqui a pouco vou falar um pouco, não vou dar essa matéria, vou falar um pouco, porque eu espero que as coisas venham sendo, que vocês trabalhem, tenham trabalhado em direito administrativo, ou estejam trabalhando, se estão pagando, de forma que também utilize os institutos modernos e as classificações e conceitos modernos, né? Aqui eu estou colocando
e avisando, a classificação era dos atos nulos e anuláveis. Agora, nulos e anuláveis em razão de quê? Olha, em razão a uma lesão de atos lesivos ao patrimônio da União, Distrito Federal, Estado, Município, Sociedade de Economia Mista, sociedades mútuas, empresas públicas, serviços sociais, instituições e fundações para a criação de custeio do Tesouro Público, haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio da renda da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, Distrito Federal, dos Estados e Municípios. Quer dizer, as entidades públicas em geral, certo? Então, no primeiro momento, que foi esse daí, de 65, o objeto da ação popular era limitado à questão da nulidade dos atos lesivos ao patrimônio público em geral, onde quer que esse patrimônio público estivesse sendo tratado, trabalhado, certo? Aí veio o parágrafo 1º em 77, né? 77, aí já 12 anos depois, consideram-se, incluiu como patrimônio público, que disse o seguinte, o parágrafo 1º, consideram-se patrimônio público, para os fins referidos neste artigo, os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico. Então, a Lei 6.513, de 77, certo? Acresceu, ampliou o objeto da ação popular, tá certo? Através desse parágrafo 1º, incluindo o parágrafo 1º no artigo 1º, e o artigo, que era de acordo com o que estava na Constituição na época, certo? Previa apenas a nulidade ou anulabilidade de atos lesivos ao patrimônio público em geral, seja ele da União, dos estados, municípios, da administração pública direta, indireta, e assim por diante, certo? E aí ampliou-se em 77 para os direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico. Ou seja, aqui acrescentou alguns objetos que não se limitava apenas à questão patrimonial e lesiva ao patrimônio, como dá a entender, num primeiro momento, exatamente essa parte do artigo, do início do artigo 1º. Então, é importante se trabalhar isso para mostrar aquilo que a gente viu com relação à ação civil pública, a evolução, ampliação do objeto da ação civil pública, da forma como ela nasceu, até chegar à culminância dos dias atuais do objeto da ação civil pública. Aqui vai a mesma coisa. Repare que nasceu apenas para nulidade ou anulabilidade de atos lesivos ao patrimônio. E atos lesivos aí, o quê? Que houvesse uma lesão financeira, econômica, um prejuízo econômico, tá certo? Um prejuízo econômico, patrimonial. Essa era aquela ideia, certo? Então, a ação se prestava a corrigir um ato nulo ou anulável, certo? Um ato nulo ou anulável que ensejasse uma lesão patrimonial, econômica, financeira, com valores pecuniários, que tivesse valor econômico, certo? Patrimonial. Esse aspecto é importante, interessante. Vejam que em 77, com esse parágrafo 1º, foram acrescidos outros valores patrimoniais, valores que não são mais só patrimoniais. Aí nós temos o quê? Olha, nós temos o valor, partiu do valor econômico para dizer, mas também o artístico, o estético, o histórico e o turístico. Olha, então aí já são valores não patrimoniais, imateriais, não é isso? Que precisam também ser preservados. Eu dou um exemplo de uma vez, um colega, na época eu era promotor, acho que ainda era promotor, não sei, ou já era, eu tinha passado no concurso de juiz, não me lembro. Eu sei que um colega da minha época, ele era juiz numa cidade
E aí disse, isso foi por volta de... Já era em 80 e pouco. Aí ele disse, Barros, na cidade que ele estava sendo juiz, entraram com uma ação popular, parece que o prefeito tinha tirado a feira de um determinado lugar para botar para outro lugar, uma coisa assim. Era uma coisa relativa a uma questão de uma feira. Eu não me recordo mais qual era a situação concreta. Já tem aí alguns meses, tem muitos meses, alguns anos e muitos meses. Então, muitos meses, né? A gente às vezes até 15 dias de férias, 20 dias, a gente, professor, eu já não me lembro, mas imagina assim, 100, 200 meses. É complicado, né? Pois bem, aí ele disse, mas entraram com uma ação popular, um cidadão ou dois entrou com ação popular para preservar a feira, que no local, tendo em vista o ambiente, é uma questão cultural da cidade e tal. Apenas alguns moradores ficam chateados no dia da feira. Vocês vejam o seguinte, a gente olha, pega aqui no Natal, a Feira do Alecrim é no mesmo local. No dia de sábado, perturba ali o trânsito de todo jeito, mas preserva-se ali. Vamos botar essa feira, joga para outro canto. Não. É uma questão, olha, cultural, de preservar aquela tradição. Aí ele me disse, mas eu olhando, aí o texto da lei, na época, ele disse, eu olhando, rapaz, a defesa que o legislador faz, e muitos doutrinadores, diz que tem que exigir a questão do prejuízo patrimonial, e aqui não é. O bem jurídico protegível não tem nada a ver com patrimônio, não está havendo prejuízo ao patrimônio público em termos econômicos, financeiro, material. É uma questão de outros valores que estão em jogo. Aí eu disse, aí na época eu tinha, não sei se eu acho que não era juiz federal ainda não, mas eu estava estudando bastante, eu disse, olha, tem uma jurisprudência do Supremo já, que é bem inovadora. Ele diz que, sendo uma defesa de patrimônio público, não precisa ser só material, certo? Aí vocês, não, era nessa época, isso aqui foi em 77 a mudança dessa lei, isso foi antes, 70 e pouco, eu acho que tinha saído da faculdade. Aí eu disse, olha, já tem uma jurisprudência do Supremo que dá uma outra ideia, a concepção não é mais essa, não. Aí ele julgou e disse, rapaz, eu encontrei realmente elemento. Nesse julgado do Supremo aí tinha muita citação, muita coisa. Eu encontrei, agora eu vi que é justificativo, porque no primeiro momento eu vi a ação como sem objeto, tive até... A minha ideia foi extinguir, porque não tinha interesse em qual bem, qual era o interesse do bem a ser protegido. Aí foi em razão dessa conversa que a gente teve, ele mudou de ideia e depois ele até me avisou. Rapaz, eu julguei aquela ação tal, e foi confirmada pelo tribunal, não sei o que lá. Que beleza e tal. Então vocês vejam, mudou, avançou extraordinariamente de um patamar para outro. Isso é uma demonstração de que houve uma evolução da forma como era originariamente para esse outro momento histórico. Aí veio o legislador e atendeu aí, né? Em 77, outros valores. Mas aí veio agora a Constituição. Agora vamos passar para o texto da Constituição, né? Que é o artigo 5º, inciso 73 da Constituição. E ele diz o seguinte, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular. Pronto. Aqui nós temos a mesma coisa que temos desde a Constituição de 34, né? Não mudou nada quanto à legitimidade ativa, né? E continua dizendo aqui, que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe. Logicamente, aqui, nós temos nessa expressão ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, nós temos todas aquelas entidades que estão enumeradas no artigo 1º da lei e, logicamente, muitas outras que foram criadas de outras formas, que nós hoje temos muitas outras formas de entidades públicas, não é?
Diferente do que está nessa lei. Essa lei é de 65, imagina quantas outras entidades e outros tipos de pessoas jurídicas ou de órgãos públicos. Hoje, só a questão das ONGs, as ONGs, nossa, são pessoas de direito privado, mas que são que tratam trabalham com interesses públicos, com serviços públicos, com prestação de serviço público, com prestação de bens e serviços públicos. Bens e serviços públicos. Repare quantos tem. São centenas, milhares no Brasil afora, certo? Então, que não estão aí nessa lei, mas também estão albergadas por essa situação que está no texto da lei, né? Até porque o legislador, o constituinte, disse, né? Ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, certo? Aí, nós temos aí o quê? Nós temos o legitimado ativo, temos o tipo de ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, mas aí vem depois e acrescenta. A moralidade administrativa, olha aí, veio, tendo em vista o princípio da moralidade administrativa, olha aí a história do princípio da moralidade administrativa, inserido na Constituição de 88, ele passou a ser também objeto de proteção através da lei da ação popular, tá certo? Ele passou a ser objeto de proteção da ação civil pública e ele passou a ser objeto não só de proteção, mas de sanção na ação de improbidade administrativa. Repare como é interessante essa questão do princípio. Um princípio que tornou-se regra indicando quais são os atos de moralidade. Por exemplo, na lei de improbidade, nós temos, ao elencar as hipóteses de improbidade, que nós vamos ver aqui, na ação de improbidade administrativa, nós vamos ver exatamente a questão relativa ao enunciado das hipóteses de improbidade, que são nada mais, nada menos do que situações com base no princípio da moralidade que foram dissecadas como forma de mostrar o ato ser ímprobo e, consequentemente, ser sancionado. Vejam como é interessante. Então, aqui na ação popular, nós temos também a proteção de quê? A proteção do ato que afronta a moralidade administrativa. Ao meio ambiente, olha, não tinha meio ambiente lá no artigo 1º da lei que nós vimos, né? Ao patrimônio histórico e cultural, aí nós temos o patrimônio histórico e cultural, nós vimos que tem na lei, já tinha, mas o princípio da moralidade administrativa e ao meio ambiente não existia como proteção através da ação popular. Então, vocês vejam, o Constituinte trouxe aqui mais dois outros bens da vida, acrescendo, ampliando o rol de objeto da ação popular. A questão da moralidade administrativa. 2, a questão do meio ambiente, que não cabia ação popular antes da Constituição de 88, visando a proteção do meio ambiente. Uma ação popular, não. Você tinha na ação civil pública. E a ação civil pública a gente viu. Mesmo na origem ela tinha 3 grandes proteções. Matéria de consumo, meio ambiente, e aí esses outros valores não patrimoniais ou imateriais. O quê? O bem histórico, cultural, artístico, estético, paisagístico, e assim por diante. Na lei da ação civil pública, originariamente, né? Já tinha. Então, nós tivemos isso em 85. Aí vocês vejam, a ação popular, quando foi em 88, não teve dúvida de inserir, pelo menos aí, a questão do meio ambiente.
na ação popular, tá certo? Então, olha, a ação popular foi ampliado o seu objeto, desde a sua origem, 65, de nulidades ou anulabilidade de atos administrativos referente à lesão a patrimônio público, na questão meramente patrimonial, para em 77 ser ampliada a outros bens imateriais e, com a Constituição de 88, nesse inciso 73, ser inseridos outros valores imateriais além daqueles que já tinham sido incluídos, tá certo? Então vejam como houve uma ampliação no curso da história quanto ao objeto da ação popular. E olha que isso daí é importante, por quê? Porque é qualquer cidadão que pode entrar com essa ação, viu, minha gente? Olha, isso é uma coisa tão pesada. Basta dizer, qualquer cidadão pode entrar com uma ação dessa. Isso já é de um peso, assim, impressionante. Aí você pergunta aos cidadãos do Brasil, você sabia que você pode um contrato de uma usina, de não sei o que lá, aquilo que está acontecendo, que todo mundo está falando, a imprensa todinha, sobre o problema de afronta ao meio ambiente em tal canto, você pode ser autor de uma ação? Ele fala, o quê? Eu? Não, Ave Maria. Ele tem um susto. Ao invés dele dizer, pois é, eu mesmo não. Isso daí é coisa desse povo que está administrando. Olha, só se jogam os outros. É aquilo que eu sempre falo. Não existe os outros somos nós. Entendeu? São 150 milhões. Estou doido que saia aí o número de eleitores, porque toda vez que sai o número de eleitores, eu digo, eita, aumentou mais 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões de autores de ação popular. Quando sai esse número de eleitores, sempre eu me lembro da quantidade de legitimados em ação popular. Eita, esses 5 milhões que aumentou aí, agora a ação popular vai funcionar, porque são 5 milhões a mais. Só que a gente olha para trás e tem 140 milhões, esperando que os outros façam de forma correta. Minha gente. Por isso que eu digo, tudo é resultado do caldo cultural brasileiro. Não é resultado de fulano ou ciclano, porque eventualmente está na administração, não. É resultado de uma cultura de um país, que é preciso ser trabalhado isso. Como é que se trabalha isso? Com educação, com esclarecimento, com um aperfeiçoamento da sociedade. Aperfeiçoando no sentido de fazer algo que possa ser realmente melhor utilizado. O que é que melhor se utiliza? Não vou dizer que se tira a legitimidade do cidadão, mas parece que só a legitimidade do cidadão não é suficiente. Por que não colocar outras entidades? Ah, professor, mas tem lá na ação civil pública, é verdade. Mas cadê o esclarecimento? Cadê a educação? Cadê que as pessoas sabem? Onde é que está trabalhado isso? Onde é que a gente vê uma propaganda disso? Onde é que se vê? Olha, você é um fiscal, você é um legitimado de uma ação. Aliás, essa expressão, dessa forma como eu estou dizendo, até assombra. Né? Você é legitimado de uma ação. Fala, meu Deus, o que é isso? Deve ser alguma coisa contra mim, né? As pessoas, logicamente, vão pensar uma coisa. Aí você é legitimado de uma ação para fiscalizar qualquer contrato da administração pública do Brasil, da União, Estado, município, autarquias, empresas públicas, sociedade da economia. Ave Maria, quer dizer que eu tenho esse poder? Pois é. São 150 milhões, 145 milhões que eu saiba até agora. Você pegue 1 milhão de pessoas. Será que elas vão saber? Nem os próprios profissionais de direito, eles ficam dizendo isso, repetindo. Mas, às vezes, não tem consciência. Não tem a concepção do alcance, do volume de responsabilidade, do alcance da riqueza, do grau, tudo que isso representa, significa na prática. Essa que é a realidade, essa conscientização. Esse que é o ponto que a gente precisa trabalhar também, né, no direito. O direito por isso que a história da lei não pega porque a lei é feita assim.
e depois não se divulga, não se sabe, não se esclarece. A lei precisa ser bem debatida e, além de debatida, acima de tudo, depois mostrar a educação. Mas não, você teve aí agora no final do ano, sei lá, bem 10 ou 15 textos legais, coisas importantes, outras desimportantes, mas muita coisa importante na questão, por exemplo, veio uma medida provisória agora que mudou consideravelmente a questão de registros públicos. Você imagina, em combinação com outra lei que já existia desde 2013, 2015, e que ainda não foi aplicada, e a lei medida provisória veio para ver se incentiva se aplicar, para ver se as pessoas... Ninguém sabe, nem a de 2013, nem a de 2015, nem a da agora... E continua, quando for daqui a 10 anos, está do mesmo jeito, ninguém muda, os cartórios também. Se você perguntar ao dono do cartório, olha a lei, tá? Que história de lei? Eu sei lá, eu estou fazendo isso daqui há 30 anos, 40, é desse jeito. Pronto, é a justificativa que ele dá. E fica disso mesmo. Eu estou fazendo isso daqui há 30 anos, meu pai, meu avô, meu não sei quem lá, minha mãe fazia desse jeito, eu continuo fazendo. É assim. É assim. Entendeu? Agora, falta de quê? Conhecimento, educação, preparo para, olha, chegou uma lei agora, cadê as corregedorias? Vamos preparar os agentes públicos. Aí manda um ofício, olha, obedeça a lei e tal. Aí, no máximo manda isso. O que o cartório faz? Pega aquilo e bota numa parte dos ofícios recebidos. Pronto. É o máximo que faz. É assim, minha gente. O Brasil é esse. Aí todos. Quantos ofícios foram feitos? Foram milhares para todos os cartórios no Brasil. Agora, quantos foram estudados? Olha, vamos estudar isso aqui, fazer um curso, aperfeiçoar, aplicar essa regra. Não. Pergunte a um cartório, no Brasil, que foi feito. Nenhum. Só um exemplo aí que eu estou dizendo, para você ter uma ideia. Quantas outras coisas? O orçamento foi aprovado, aí a gente sabe aquilo que é da briga da própria imprensa pelos interesses dele, aquilo que é dito, foi tirado isso, foi botado aquilo, não sei o que lá, e pronto, ninguém vai além daquilo também, não. E aquilo não representa 0,0001% do que é o orçamento, nem que significa para as pessoas, nem nada. E assim caminha a humanidade, principalmente o Brasil. São coisas assim que a gente precisa ter cuidado, né? Trabalhar. Bom, esse inciso do artigo 5º da Constituição, esse 173, ele é muito rico. Olha, nós vimos aí a questão da legitimidade ativa, vimos a questão que visa anular o ato, também a parte lesiva ao patrimônio, a moralidade administrativa lesiva a outros valores que não seja só o patrimônio, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, e isso daqui adiciona-se àquilo que tem no texto da lei, né, que é o que nós temos ainda regulamentando essa matéria, é a lei 4717, no artigo 1º, onde também tem outras hipóteses, principalmente aquela hipótese do parágrafo 1º. Bom, aí diz, ficando o autor, aí continua aqui o inciso 73, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Olha, aquela mesma regra que a gente viu para a associação lá na lei da ação civil pública. As associações não respondem por despesas processuais, nem antecipa, e nem por efeitos acessórios como honorários de advogado, custos processuais, despesas processuais. Ressalvada a hipótese de ser reconhecida a litigância de má-fé no processo. Tá certo? Pronto. Esse aspecto aí, você veja, o próprio Constituinte se preocupou com isso. Isso daí nós vamos ver, é um dos efeitos, essa última parte, olha, esse inciso ele trabalha com a questão da legitimidade ativa, com a questão do objeto da ação popular e com a questão dos efeitos da sentença acessórios. Repare quantos temas tem dentro desse inciso, e temas relevantíssimos, trazendo, inclusive, a ampliação do objeto, que eu estou dando aqui só a questão do princípio da moralidade administrativa em matéria de meio ambiente, mas isso precisa ser estudado, alargado, para você ter ideia do que é moralidade administrativa, certo? E, logicamente, estudar
ao lado do que se estuda com relação à improbidade, que é calcada, a ação de improbidade toda é calcada no princípio da moralidade administrativa. Repara aí o princípio, olha, falando de princípio aqui, como estruturante da ordem jurídica posta. Olha aí, naquela segunda concepção. A segunda concepção e a terceira concepção, que eu falei hoje, assim, rapidamente, para quem não assistiu o debate antes de iniciar a aula, mostrando exatamente um corte epistemológico no sentido de princípio em 3 momentos históricos: princípio como início, princípio como estruturante da ordem jurídica e princípio como regra jurídica, certo? Só para dar uma ideia, hoje vocês podem verificar nos cursos, eu acredito que vocês estudaram isso, eu estou aqui só dando uma relembrada, né? Olha, e espero que vocês tenham visto isso, direito administrativo, direito, em vários ramos do direito. Hoje, qualquer ramo de direito que você vai falar e tem a base principiológica, o professor precisa dizer, olha, princípio, cuidado, vamos ter muito cuidado aqui com a questão do sentido de princípio. Mas aí essa parte é para ser dada lá em teoria geral, ou introdução ao direito, ou em teoria geral do direito, ou em teoria geral do direito, introdução, não sei o que é, do direito civil, eu sei que tem que ser dado a base lá. Aí depois os professores ficam relembrando. Nós aqui também vamos precisar saber que utilizamos. Aí em direito administrativo, quando chega lá, é muito importante essa base, porque em direito administrativo tem na minha época, eu acredito que ainda tem, no programa, uma base só principiológica, né? Um ponto, um tema voltado exclusivamente à parte de princípios, né? Que são muito caros no direito administrativo, a questão dos princípios. Aí é preciso que o professor, logicamente, volte a dar uma explicação, esclarecer a base, como é que se utiliza e como é que esses princípios podem ser vistos, utilizados e entendidos dentro da ordem jurídica no campo do direito administrativo. É preciso que se diga isso também, é preciso que se faça isso. Não é possível que a graduação tenha esse papel. Nós precisamos ver isso na graduação. A parte boa da graduação é que a gente tem condições de mostrar essa base, né? Bom, minha gente, aí em seguida, veja aí, nós tivemos essas informações combinando aqui o artigo 1º e seu parágrafo 1º com o artigo 5º, inciso 73 da Constituição, artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 4717, com o artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal, né? Aí aqui, como eu falei a vocês hoje no início, esse artigo 1º, ele tem vários parágrafos. Nós falamos aí do parágrafo 1º, o parágrafo 2º, aí eu falei também que esses parágrafos, eles cuidam tanto da questão, esse artigo cuida tanto da questão de sujeitos, como da questão de objeto da ação popular e também da forma, de procedimentos, etc. Aqui nesse parágrafo 2º tem o seguinte: em se tratando de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o Tesouro Público concorra com menos de 50%, olha lá na cabeça do artigo fala nas entidades de direito público com mais de 50%. Aqui fala com menos de 50% do patrimônio da receita anua. Quer dizer, aqui se inclui até a questão das ONGs, que às vezes não é questão de estar ali, ser uma entidade, primeiro, de direito público, segundo, ser da administração de direito privado, mas que cuida de determinados valores que diz respeito a direito público. São convênios, subvenções, aquilo que é recebido do poder público, que está, inclusive, no orçamento. Olha, era muito interessante se a gente soubesse quanto é que está destinado no orçamento para as ONGs e o que vai ser feito com isso. Porque lá no orçamento nunca a gente tem um valor em milhões. Né? O orçamento é uma coisa impressionante. Os valores são sempre em bilhões. E pode ir atrás que tem, certo? Destinado a isso. Aí, no final do ano, o que foi feito daqueles bilhões? Primeiro, eles foram realmente distribuídos para quem? O que foi feito?
qual foi o resultado que se obteve? Ora, você imagine, se a gente tivesse uma sociedade bem organizada, podia se formar grupos de pessoas ou pessoas formarem associações de proteção do patrimônio público e firmar, olha, essa associação vai cuidar dessa parte, essa outra vai cuidar da outra. Se a gente tivesse, aí a gente teria 1 milhão de associações, ou 2 milhões, ou 5 milhões, ou 10 milhões de entidades ou grupos de pessoas físicas, certo? Porque qualquer um cidadão tem legitimidade, para cada um cuidar de uma coisa, certo? E aí nós teríamos o quê? Nós teríamos outra coisa, porque essas entidades começaram a divulgar, olha, na parte tal, o resultado foi isso, se obteve isso, foi passado isso, nós realmente o dinheiro saiu, foi feito isso. Cadê? O que é acompanhado? Como é? Nadinha. Aí a imprensa faz aquele barulho porque foi destinado tantos milhões para os políticos, aquele discurso vazio, genérico. Já diz, tudo bem. Mas depois não acompanha. Foi recebido? Foi. Foi empregado? Foi ou não foi? Qual foi o resultado do emprego? E se fez a obra, o serviço, sei lá, atendeu? Ninguém sabe depois. Entra no túnel do esquecimento, né? Mas o barulho que é feito é grande, mas um barulho sem resultado nenhum. Porque era para ser feito o seguinte: primeiro, olha, esse dinheiro que foi destinado ao orçamento. Uma coisa é destinar no orçamento, outra coisa é ser obtido do valor que está previsto no orçamento. Às vezes não se arrecada o que está lá no orçamento, aí não se faz. Outra coisa é repassar o valor que consta do orçamento e que foi objeto de arrecadação e depois o fazer aquilo em razão do repasse que foi feito e qual o resultado. Isso é que deveria ser acompanhado por 150 milhões de brasileiros na ação popular. E poderia, cada 150 milhões, formar pelo menos aí 50 milhões de entidades privadas para fazer esse trabalho juntamente com as pessoas físicas e assim por diante. Mas não. A gente fica olhando, assistindo essas porcarias de jornais aí, dizendo um besterol dos interesses dele, só dizendo que foi destinado tanto, não vem depois saber se foi destinado realmente, se foi feito, que foi, nada. E a gente fica com aquele gravado na mente daqueles valores que foram inicialmente que foi destinado. E a gente pensa que foi, roubado logo, aí já vem logo dizendo que vai ser roubado. E às vezes não sai um centavo daquelas rubricas orçamentárias. Às vezes não foi saindo um centavo. Vi muitas que dizem por aí. Outras saem e é preciso se... essa que saiu já foi liberado tanto. É preciso se acompanhar. O que veio para as ONGs em matéria de educação, de meio ambiente, disso, daquilo outro. Vamos acompanhar. Isso é que precisa ser feito. Mas tem os órgãos da administração para fazer isso, tem tribunal. Não, Tribunal de Contas do Ministério Público, e esses órgãos, tudo junto, não tem estrutura para isso, não. Não tem, não adianta. É bom que tenha uns que adicione, acrescente, entendeu? Auxilie, aí talvez funcionasse, mas sem auxiliar, não. Aí fica tudo atirando para todo lado, sem saber o que está fazendo. O próprio Ministério Público não tem estrutura, aí pega uma besteira qualquer, faz o maior discurso do mundo, quando termina a montanha gera ao invés de ser pelo menos um elefante, é um rato, uma besteira, ou nada. Não é acompanhado, não é sistematizado, é o que é dito pela imprensa, aí vem a baboseira, tá vendo, a justiça não adianta, que a justiça vai... Meu amigo, isso precisa ser acompanhado, ser rigoroso, você saber, você acompanhar a tabela, você acompanhar
valor que foi distribuído, as coisas não são feitas assim, na base do discurso, só porque saiu uma porcaria de manchete numa imprensa e as coisas já estarem resolvidas. Não, aquela manchete às vezes não diz nada e diz uma mentira grande e assim por diante. É preciso que seja trabalhado assim. Bom, isso é muito de direito, tem muito direito administrativo, muito bom, porque essa ação ela é exatamente voltada para a proteção desse bem da vida, né, que é a parte do direito administrativo, do interesse público, e é muito, empresta muito valor, pelo menos aos discursos, aos momentos históricos de mudança do Brasil, de dizer que houve mudança, e disso, daquilo, eu apontei hoje exatamente esses aspectos para mostrar que, às vezes, há um presidente é eleito, há uma revolução, há isso, aquilo, outro, derruba esse governo, sustenta esse governo, subsiste um, cai outro, em nome desses discursos. O discurso é bom. Fazer como deve ser feito aqui é zero. Aí vem Lava Jato, lava isso, lava aquilo, que é uma porcaria, tendo em vista que termina o quê? Não sendo uma coisa que é feita dentro da ordem jurídica. Tá vendo? Aí o que termina sendo no final? Matando todo mundo de decepção. Aí o que adiantou? Olha, a falta de uma boa utilização do arsenal jurídico que se tem leva a essas desgraças. Agora, se tem um arsenal jurídico excelente, mas se tem o quê? Tem um detalhe, não tem alemão para vir fazer, não. É brasileiro. E o brasileiro, ele faz assim, na base do improviso. Sai uma manchete no jornal, ele vai lá, juíza já uma ação. O Ministério Público, segundo nesses casos aí, é acusado até de fazer a notícia e depois ele pega a notícia e joga como uma ação. Imagina. Faz a notícia e depois. É uma coisa absurda, mas acontece. É desse jeito. Aí vem a história. O remédio, às vezes, quando não mata, aleja, né? Exatamente. Quando deveria ser o remédio na dose certa, eficaz e perfeito. Poderia ser. Isso tudo pode ser feito. Não da forma como é. Aí é que está. O problema é a forma. Olha como a forma é importante. Bom, aí nós temos aqui entidades com menos de 50%, bem como pessoas jurídicas com entidades subvencionadas. Estou vendo isso aqui, esse parágrafo segundo. As consequências patrimoniais de invalidez dos atos lesivos terão por limite a repercussão deles sobre a contribuição dos cofres públicos. Olha, aquela questão que eu digo, mesmo não sendo uma entidade de direito público e mesmo não tendo mais de 50% de participação, mas a repercussão dos valores da contribuição dos cofres públicos. Às vezes é um convênio que é feito, é um contrato e assim por diante, tá certo? Então, tudo tem que ser, logicamente, auditado, acompanhado e perfeitamente realizado dentro da ordem jurídica. Aqui tem também umas previsões genéricas, mas na hora que vai se apurar uma coisa dessa, não é só dizer, saiu no jornal que foi desviado tanto. Essa porcaria de sair em jornal, isso não vale um fósforo riscado para efeito de uma ação. Por quê? Porque não se tem um levantamento, não se tem. Vamos olhar agora. Você pega essas manchetes de jornais, você pega 99%, não tem nada que corresponda à realidade do que aconteceu. É brincadeira. Isso eu estou dizendo porque eu passei a vida vendo isso, minha gente. Sai uma coisa no jornal, aí quando você chega lá na parte do que deveria estar ou numa ação ou numa coisa que você vai analisar, não tem nada. E a opinião pública, ao invés de ter sido informada, foi o quê? Enganada. E aí os discursos viram as coisas mais virulentas, absurdas, os radicalismos e as imbecilidades, porque sem se saber se vai sendo tangido pelo gado, qualquer que seja o gado que esteja no poder ou que está fora do poder, qualquer que seja. E você nunca é uma pessoa que está sequer sabendo o que está acontecendo, só sendo tangido pelo discurso dos outros. Não é possível isso. Isso aqui é um grande e grave defeito, certo? Bom, aqui no parágrafo 2º nós temos essa situação que eu falei de participação de qualquer que seja o valor que a entidade, mesmo não sendo pública, utilize, mas nesse campo pode ser objeto também de uma ação popular. Bom, aí no parágrafo 3º nós temos a questão da prova da cidadania, por isso que eu disse que
a cidadania em matéria de ação popular é um conceito, logicamente, legal, previsto de acordo com a lei. E esse conceito legal, ele significa que para ingresso de uma ação, a prova da cidadania será feita com o título eleitoral. Isso significa dizer que o cidadão é aquele que é eleitor, olha, tá certo? Ou com o documento que a ele corresponde, uma certidão de que você é eleitor, não precisa ser ou é o título eleitoral ou uma certidão, um cartório eleitoral, informando que você é eleitor. Aqui é a prova da legitimidade e que mostra o conceito de cidadania na própria ordem jurídica prevista como legitimado para a ação popular. Isso aqui é importante, esse parágrafo terceiro, nesse aspecto, certo? E aqui, para instruir a inicial, o parágrafo 4º, né? O cidadão poderá requerer às entidades a que se refere esse parágrafo 4º, 5º e 6º, esses 3 parágrafos, é matéria já conhecida que nós falamos na ação civil pública. E eu disse a vocês que quando fosse reiterar nas ações populares de improbidade, que nós vamos ver também, vem esse blá, blá, blá. Para instruir inicial, o cidadão poderá requerer às entidades a que se refere a este artigo as certidões e informações que julgar necessárias, bastando para isso indicar a finalidade das mesmas, as certidões que deverão ser fornecidas dentro de 15 dias, só poderão ser utilizados para a instrução da ação popular, somente em caso em que o interesse público devidamente justificado impuser sigilo, poderá ser negado certidão e informação. Aquilo que eu disse, que já falei, que hoje isso pode ser obtido nos portais de transparência, na lei de acesso à informação, e quando isso não for possível, requisita-se ao juiz. Você pode fazer a requisição hoje, inclusive pelo novo Código de Processo Civil, você pode fazer essa requisição antes de entrar com a ação, ou, como diz aqui no próprio texto da lei, você entra com a ação e pede ao juiz que seja requisitado, e assim por diante, certo? Hoje há maior facilitação para a obtenção desses dados, dessas informações, para você acompanhar uma ação, um contrato, um negócio jurídico realizado pelo poder público, que você queira acompanhar, fiscalizar e obter a informação do que está ocorrendo de forma regular ou irregular. Bom, parágrafo 7. Ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior, que é a questão de material com sigilo, a ação poderá ser proposta desacompanhada das certidões ou informações negadas, cabendo ao juiz, após apreciar os motivos do indeferimento e, salvo em se tratando de razões de segurança nacional, requisitar umas e outras. Feita a requisição, o processo correrá em segredo de justiça, que cessará com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Aqui tem muito daquele momento histórico da lei, que eu falei já para vocês, negócio de segurança nacional, tudo era justificável com segurança nacional, e o juiz é quem tem que analisar o caso concreto, tá certo? E verificar se realmente é caso de sigilo e de segurança nacional que tem que ser preservado, tá bom? Bom, minha gente, aí em seguida, essa lei é muito interessante, porque essa lei tem uma coisa que é fantástica, só que a doutrina não gosta nada disso. Ela, no artigo 2º, 3º e 4º, 2º, 3º e 4º, acho que é, 2º, 3º e 4º, esses artigos todos, que tem vários incisos, parágrafos nesses artigos, certo? Eles trabalham a questão da nulidade e da anulabilidade do ato administrativo, que é o ato objeto de uma ação popular. Por isso que eu falei para vocês que, para se estudar processo coletivo, uma das coisas que precisa se ter um domínio muito importante e relevante é de direito administrativo, minha gente. Vejam como a gente trabalha muito com o direito administrativo, muito com o direito administrativo. Por isso que parece-me que quando vai estudar processo coletivo, já tem que ter estudado administrativo 1 e 2. Pense numa matéria que se presta a ser base primordial, essencial para o processo coletivo. É o direito administrativo. Sem se ter estudado ou estar estudando, pelo menos estar estudando direito administrativo 2 já, fica muito difícil entender e compreender
o processo coletivo, porque ele trabalha muito com ações cujo objeto está na área do direito administrativo, tá certo? Faz parte do arsenal jurídico do direito administrativo, que é um direito que tem um arsenal jurídico muito amplo e não tem um código de direito administrativo, um código de processo administrativo. Repare como é complicado. Então, nós temos tanto a parte do direito material como a parte do processo administrativo, muito relevante, muito importante para poder se entender e acompanhar, ter condições de acompanhar alguma coisa em matéria de processo coletivo. Isso é muito importante, certo? Além da questão do direito material, né? O direito material, olha, essa questão... Os atos, vocês estudaram muito, acredito ainda, voltado para a classificação dos atos jurídicos como nulos, anuláveis, relativamente nulos, relativamente tido como anuláveis, os nulos são declarados, os anuláveis são desconstituídos, e vai aí para uma certa... Olha, hoje uma classificação que está adquirindo, aliás, essa classificação, você vê, adquirindo um corpo mais forte hoje, ela foi trabalhada por Pontes de Miranda, imagina, ainda quando ele analisou o Código Civil de 1916, na década de 40, de 30 e 40, mas nunca foi... sempre foi falado, mas não foi prestigiado, não se trabalhou. E a classificação dos atos administrativos em atos inexistentes, atos válidos ou inválidos, e a eficácia do ato. Essa trilogia hoje é muito trabalhada. A questão da existência do ato, a questão da validade do ato e a questão da eficácia do ato. Certo? Hoje essa classificação que é uma classificação mais atualizada, e no mínimo você precisa conhecer, saber. E aí, isso também leva a uma mistura, ai meu Deus do céu, tanto na doutrina como na prática. Se confunde ato válido com ato nulo, ato eficaz com ato existente, ato de... Ai, meu Deus do céu! Só Deus sabe a confusão que se faz a respeito dessa matéria, tanto na própria doutrina, como na própria jurisprudência e na prática. Na jurisprudência, quando eu digo, nos julgamentos, mistura-se tudo. Apenas para eu dar aqui uma informação, o ato tido como nulo, ele está mais próximo do ato inexistente, ou ele corresponde mais ao ato inexistente. Mas muitos doutrinadores e muitos julgados confundem o ato nulo com o ato inválido. Principalmente em matéria de inconstitucionalidade, quando das ações de declaração de inconstitucionalidade, ou mesmo quando da declaração de inconstitucionalidade pelo juiz, mesmo de forma incidental, que nós vamos ver aqui mais na frente, tá certo? Meu Deus do céu, como isso é confundido e como isso é confuso, e como isso, logicamente, às vezes termina não esclarecendo bastante, certo? Então, a classificação mais moderna, certo? É ato existente ou inexistente, ato válido ou inválido e ato eficaz e ineficaz. O livro para ajudar vocês na parte de direito administrativo que vocês já pagaram, o próprio Celso Antônio Bandeira de Mello trabalha esse assunto exatamente com essa classificação, tá certo? Os atos existentes, os atos válidos, os atos inválidos. Se perdem algumas coisas, e aqui lá tem um equívoco, mas é menos, né? É o que trabalha melhor. Outros autores, como Del Pos, esses autores, tem muitos autores bons hoje, modernos também, que traz essa classificação, entendeu? Muitos autores hoje trabalham com essa classificação e ajudam a gente ir
aperfeiçoando um estudo sobre isso. Eu recomendo que vocês façam. Esse é um estudo que não é mais para eu fazer, só aqui eu dou uma dica. Né? É muito importante se fazer essa classificação hoje. Né? Isso ajuda muito a se compreender, às vezes, uma questão de uma nulidade, quando um julgado ou um doutrinador está falando sobre nulidade, anulabilidade e tal, e você procurar encaixar nessa outra classificação como seria melhor classificável aquele assunto, aquele tema, aquela situação concreta, porque se já é embaraçoso na parte teórica, e quando você se depara com uma situação concreta, aí ainda fica mais difícil de ser trabalhado, se você não tem o domínio na parte teórica e de ouvir falar, e as premissas, os pressupostos, os estandes, a base estrutural que aquele instituto jurídico trabalha. Porque o direito, minha gente, como ciência, para quem entende o direito como ciência, ele tem sua base estrutural como ciência. Não é dizer que é ciência e chegar e dizer o que quiser, como diz um professor de um curso que eu fiz, não é só trazer um blá, blá, blá. Não é só chegar e dizer o que você quer. Se você tem o direito como ciência, é preciso que você leve em consideração que cada coisa trabalhada dentro da ciência, ela tem uma base, a base principiológica, a base dos estandes, dos pressupostos, dos requisitos, tudo. Repare que vocês estudaram contratos em direito civil, por exemplo. Cada contrato tem suas condições, seus pressupostos, seus requisitos. Cada contrato, cada relação jurídica. Entendeu? Por quê? Para que isso? Para poder dar sentido de cientificidade, de base. Você não pode fugir daquilo se você não faz a mesma história. Por exemplo, hoje... Ai, meu Deus do céu, esse assunto é até perigoso falar. Fazer um julgamento com ponderação. Ai, minha Nossa Senhora. Isso, imagina, você diz, Virgem Maria, ponderação, você pondera do jeito que quiser. É totalmente discricionário. Não, se você for para os autores que trabalham a ponderação, é altamente difícil, complicado fazer uma ponderação. Agora, ponderar para nós aqui do Brasil e para os julgadores é você eleger um argumento para dizer que está ponderando. Não é assim, não. O assunto é importante, é possível, mas não é do jeito que se faz na prática. Esse aqui é o grande problema. O dilema está aí. Não é existir os institutos jurídicos, a evolução da doutrina nisso, naquilo, aquilo outro, a questão da hermenêutica moderna. Ótimo. Agora, porque a hermenêutica moderna eu chego e elejo princípio, por exemplo, o famoso princípio ad hoc, como fala Lendo Luiz Streck e muitos autores. O princípio ad hoc é que eu elejo um princípio ali para resolver um problema. Minha Nossa Senhora, isso não existe. Ou você tem um princípio que historicamente é conhecido, justificável, tem suas premissas, toda a sua base estrutural para ser informado, ou você não cria um princípio para resolver um problema particular. Não existe isso. E o de entendimento seu. Isso é o que se chama hoje, muito comumente na doutrina, nos julgamentos, o subjetivismo do julgamento e o solipsismo, olha aí, solipsismo e subjetivismo e decisionismo, esses ismos aí que é o mal da humanidade e é o que nós estamos vendo no dia a dia, em detrimento da parte técnica científica do direito. Aí não dá, né? Por isso que eu tenho sempre o cuidado de avisar, olha, eu estou dando aqui essas ideias, mas, pelo amor de Deus, cuidado, isso tem que ter uma base de estudo aí para mostrar todos os princípios, porque muita coisa aqui não é da minha matéria, eu só lembro, certo? Mas olha esse artigo 2º da lei. São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionados no artigo anterior, nos casos de incompetência, vício de forma, legalidade do objeto, inexistência dos motivos, desvio de finalidade. Ora, o que é isso dado aqui pelo legislador? O legislador
deu aqui os chamados elementos do ato administrativo, logicamente, com a classificação, com a linguagem do legislador de 1965. Não é? Se você for lá para Celso Antônio Bandeira de Mello, ele dá esses daí, dizendo que são os pressupostos do ato jurídico de validade, de existência, de inexistência. E aí, repare, aí o legislador dá como nulos, atos nulos, que, na realidade, a falta de um elemento do ato administrativo indica que ele é mais para o campo da inexistência ou da invalidade. Certo? A nulidade é por isso que aquilo, às vezes você tem ele como nulo aqui na lei, mas ele não se encaixa como inexistente, ele se encaixa como inválido, certo? E às vezes você tem ele nulo na lei ou por um doutrinador, ele não se encaixa na invalidade, se encaixa na existência do ato, certo? Então, é muito interessante, muito importante saber disso. Logicamente, aí, esses casos estão mais inseridos naquelas hipóteses de atos inválidos, né? Incompetência, vício de forma. Aí, o mais interessante é que o legislador, olha, vocês vejam como é interessante, os elementos do ato administrativo. Aí, o legislador indica, aí depois, no parágrafo 1 desse artigo, ele ainda define, para a conceituação dos casos de nulidade, observação as seguintes normas. A incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições legais do agente que o praticou. O vício de forma consiste na omissão, na inobservância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência da seriedade do ato. A ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em violação de lei, regulamento ou outro ato normativo. Inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito em que se fundamenta o ato é materialmente inexistente ou juridicamente inadequado ao resultado obtido. Isso aqui, inexistência de motivo, talvez leve mais a questão da inexistência do ato. Olha. É materialmente inexistente ou juridicamente inadequado ao resultado obtido. O desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto explícito ou implicitamente na regra de competência. Bom, eu estou apenas fazendo aqui uma rápida remissão, minha gente. Lógico que eu espero que vocês tenham visto aí, por exemplo, quando diz desvio de finalidade, você coloca no orçamento a construção de um hospital ou de uma quadra de esporte. Aí não, eu vou fazer um hospital ou uma escola porque é mais importante. Não, depois que está lá definido o objeto, não pode mais mudar. Olha aí, tá vendo? Aí você mudou. Mas, homem, eu fiz uma coisa melhor do que isso. Ah, mas não pode. Porque você mudou a finalidade da verba, a finalidade da lei que criou isso e que ensejou verba para a construção. Foi de uma quadra de esporte, não foi de um hospital nem de uma escola, não. Mas eu fiz uma coisa que era melhor. Mas não é assim. Você não pode fazer as coisas de acordo com a sua vontade. A lei aí é aquela história do princípio da legalidade no direito administrativo. Você só pode fazer aquilo e somente aquilo que está previsto na lei. Primeiro, tem que estar previsto na lei. Segundo, tem que seguir rigorosamente o que está previsto na lei. Não adianta você agora, não, eu botei na lei aqui um hospital, mas eu vou fazer uma escola. Não, não é assim. Eita, aí, olha, tá vendo? Começa daí. Depois você é o seguinte, vai ter que fazer aquilo e na completude daquilo. Você vai ter que o orçamento ser justificado para fazer exatamente daquilo e dentro das limitações orçamentárias e assim por diante. Então, olha aí, só para dar um exemplo aqui. Logicamente que isso tudo é trabalhado em direito administrativo. E mostrar aqui como é interessante. Vocês vejam que na ordem jurídica brasileira, os elementos do ato administrativo, os elementos essenciais para os elementos substanciais para outro, os casos de nulidade absoluta para outros, e cada doutrinador tem uma classificação. Aí outros têm os chamados pressupostos objetivos, outros chamam esses pressupostos aí, pressupostos objetivos, subjetivos, aí aponta os objetivos e subjetivos, e vai por aí afora. Cada autor, logicamente, faz ou determinadas correntes doutrinárias faz
uma classificação, e é muito importante se conhecer isso, tá certo? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que o que eu estou chamando aqui apenas de uma forma generalizada, de elementos do ato administrativo, eles estão legalizados na ordem jurídica brasileira, por força de lei e definidos pela lei. Logicamente, uma definição que os autores criticam, primeiro por haver definição, segundo pela incompletude, muitas das vezes, mas o que é isso? Aquela ideia que o legislador, aqueles chamados legisladores mais percussientes, né? O chamado texto legal, a lei sintética e a lei analítica, é aquele texto legal analítico, né? Daquele legislador. Cada viagem que for para Recife, eu posso escutar. Como é? Cláudio, alguma pergunta? Mas parece que o assunto não, parece que o assunto não era de pergunta, não, né? Eu dei uma desativada no microfone dele. Parece que não era. Bom, minha gente, então vocês vejam como é interessante. Esse artigo 2º, ele indica os atos de nulidade, elenca esses atos de nulidade e ainda define cada um deles. Olha que coisa interessante. E no artigo 3º diz: os atos lesivos ao patrimônio das pessoas de direito público ou privado, ou das entidades mencionadas no artigo 1º, cujos vícios não se compreendam nas especificações do artigo anterior, serão anuláveis segundo as prescrições legais, enquanto compatíveis com a natureza deles. Olha, como o legislador escolheu essa classificação de atos nulos e atos anuláveis, é importante aqui saber que é uma classificação do legislador, uma classificação da época, e como classificação ela modifica, tanto um texto legal novo poderia modificar, como a doutrina pode modificar também, e ter suas classificações distintas, diferentes desse daí, com relação ao ato administrativo, com relação a essas nulidades e anulabilidade. Tudo isso é importante se saber, certo, minha gente? Bom, importante aí é que está definido em lei. Segundo, definido em lei que os atos nulos estão aonde? No artigo 2º. No artigo 3º diz o quê? Os atos anuláveis. E quais são os atos anuláveis, professor? Segundo o artigo 3º, para efeitos legais da ordem jurídica posta, o artigo 3º diz que são atos anuláveis todos aqueles que não estejam incluídos nas hipóteses do parágrafo do artigo, da cabeça do artigo 2º, certo? Ou que estão definidos no artigo 2º. Aqueles que não estão definidos no artigo... Professor, eu estou diante de um vício do ato administrativo, mas ele não está incluído em nenhuma das hipóteses do artigo 2º da Lei 4717, certo? Mas o ato contém um vício, dentro dos vícios de ato administrativo que eu estudei lá no direito administrativo e fiz a classificação dos vícios, dos atos nulos, dos atos anuláveis, eles não estão no nulo. Então, eles estão no anulável. Aí, quando eu passo para o anulável, eu vou ver o que a doutrina faz de classificação dos atos anuláveis, quais são os elementos que indicam a anulabilidade e não uma nulidade. Tá certo? Então, nós estamos aí diante dessas situações. São todas situações trabalhadas lá em direito administrativo. Tá certo? Aqui eu apenas trago, como é objeto de uma ação popular, é importante que seja relembrado isso. É por isso que a gente, às vezes, não sabe o que trata uma ação. Eu não entendo por que essa ação existe. É preciso, minha gente, saber a questão do objeto. Primeiro, se eu não tenho o domínio do objeto da ação, que é todo o ramo de direito material, eu estou perdido na vida, porque eu não vou saber nada de ação nenhuma. Por isso que é preciso ser estudado assim, porque eu não saio do canto. Eu não sei nem que ação é essa. E se é possível isso. Como é que eu sei? Bom, isso não é fácil, não. É por isso que a gente passa 5 anos na faculdade. E depois é só para ter uma ideia. Isso aí é só para dar uma ideia. Depois eu vou ter que estudar muito para poder ter o domínio. Professor, será que eu alcanço esse domínio que você está dizendo aí? Alcança, qualquer um de nós alcança. É uma questão de você
não conte em saber direito com 5 anos de faculdade, não, pelo amor de Deus. Você conta mais 5 anos estudando muito agora. Se for fazendo o curso que faça, mas estudando muito você mesmo, descobrindo, ser um autodidata. Eu sei que autodidata, às vezes, você tem mais vocação, mas quando a gente assiste uma aula e tal, vai para o livro, facilita, vai para um livro de doutrina e vai ouvindo aquilo e vai lendo, ao mesmo tempo ouve uma aula, lê num texto, lê outro autor, lê outra classificação, e aí é como você chega depois a ter o domínio. É assim. E todos nós somos capazes para fazer isso. Eu sou capaz, mas imagina, quem sou eu? Eu sou um de nós. Qualquer um, aí é aquilo que eu digo, qualquer um de nós é capaz. Não tem essa coisa do outro mundo. Não existe o outro. Todos nós somos capazes. É uma questão de querer, é uma questão de se interessar, de gostar. Também tem essa parte. Né? Gostar, se interessar, saber que não para ali, não. Nem aqui é o limite, não. Pelo contrário, aqui é só a base. Aqui é a base só. Isso que eu estou falando é só a base. Né? O limite está distante aí, certo? Mas é importante a gente ter essa base, pelo menos a gente sabe por onde começar. Né? Muito bem, minha gente. Agora vem o artigo 4º. Aí o artigo 4º é mais interessante, porque aí eles dizem: são também nulos os seguintes atos ou contratos, praticados ou celebrados ou por quaisquer das pessoas ou entidades referidas no artigo 1º. Aí você diz, olha o que é a leitura de artigo, presta atenção. Aí você diz, bom, professor, você terminou de explicar ali no artigo 3º que só existia nulidade nas hipóteses do artigo anterior, do artigo 2º. Aí vem agora o artigo 4º diz, são também hipóteses de nulidade, minha gente. Olha aí como é interessante. Se você pegar esse artigo 4º e analisar cada um dos incisos, que tem aí vários nesse artigo 4º, certo? Você vai verificar que todas essas hipóteses estão no artigo 2º. O que é que o artigo 4º faz? O artigo 4º, essa lei é fantástica. A lei de 65, olha como ela era casuística e altamente minudente, conceitualista, como o texto é altamente percussiente, todos esses pontos. Quem foi o autor desse anteprojeto da Lei da Ação Popular? Vocês sabem disso, não? Quem é que se aventura a dizer aí? Dou 30 segundos aqui. Quem é que se aventura? Isso em direito administrativo, eu acredito que vocês tenham visto. Não é possível. É porque eu não paguei nessa turma, nesse horário, não perdi a aula no dia, vai ser um problema danado, mas o texto do anteprojeto dessa lei popular, minha gente, vou dar uma dica, que agora todo mundo mata a charada, né? É de um norte rio-grandense. E o texto do anteprojeto está no livro dele, que é um livro elementar em matéria de direito administrativo. Muito bem, Zé Cabral, você abre Fagundes, exatamente. E a análise do texto do anteprojeto dele, o que ficou constando da lei, está no livro dele, Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário, nas últimas edições, logicamente, porque o controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário dele, na primeira edição, é de 1935. Entendeu? Lógico que não tinha nada ainda da ação popular. Né? Aí, se você pegar as edições da década de 70 para cá, uma ou duas edições que teve, certo? Aí fala, aí ele comenta, dizendo que no projeto tinha isso, mas foi tirado, botado, isso, aquilo, outro. Mas muita coisa que tinha no projeto, elas ficaram. Esses conceitos, essa classificação e essa percussiência com que ele trabalha o texto é uma característica dele, que era um defensor da lei ser altamente
conceitual, classificatória, porque ele dizia que no Brasil, eu ouvi ele dizendo isso em palestra. No Brasil, nós tínhamos um grande volume de analfabetos. E os alfabetizados tinham dificuldade até de entender os textos. Então, se você botasse uma lei ou uma Constituição, ele era contra uma Constituição sintética, ele era favorável a uma Constituição analítica, a mesma coisa do texto legal. Ele diz uma Constituição, uma lei sintética, ninguém vai entender uma vírgula, certo? Só os juristas. E, sendo analítica, dá pelo menos aquele que é mais versado, que é um autodidata, pelo menos dizer, olha, isso está na lei, dizer alguma coisa, entender alguma coisa daquilo. Ele dizia que o Brasil, como ele viveu um Brasil, que a maioria, ele começou a viver um Brasil, que a maioria era analfabeta, né? O povo brasileiro. Então, ele tinha uma formação disso. Em 1965, ainda o grau de analfabeto era muito alto no Brasil. Muito alto. Né? E hoje eu vou dizer uma coisa a vocês. Essa história de ser alfabetizado, coitado do alfabetizado brasileiro, ele não entende um texto de jornal, às vezes, de uma revista. Agora, imagine um texto de lei. Olha, e aí eu digo os alfabetizados jurídicos. E o pessoal que às vezes é concursado, é juiz, é promotor, e não sabe ler o texto da lei. Concursado, e está fazendo e praticando os atos lá, e não sabe o texto da lei, não sabe doutrina, não sabe, aplica essas modernidades da forma mais estapafúrdia e absurda possível, imaginável. Olha aí, os que deveriam ser os exemplos são os maus exemplos. Minha gente, infelizmente, é assim, tá certo? Bom, eu só quero dizer que esse artigo 4º, na realidade, ele termina sendo uma espécie de desdobramento do artigo 2º, mostrando em casos concretos. Por exemplo, admissão ao serviço público remunerado com desobediência quanto às condições de habilitação das normas legais, regulamento constante das instruções gerais, é um ato nulo. Mas o que é isso? Isso é um defeito um vício de forma, omissão ou inobservância incompleta ou irregular de formalidade indispensável existente à seriedade do ato. A operação bancária ou de crédito real, quando for realizada com desobediência às normas legais, a mesma coisa. O valor real do bem dado em hipoteca ou penhor for inferior ao constante da escritura, desvio de finalidade. A empreitada da tarefa concessão de serviço público, quando o respectivo contrato houver sido celebrado sem prévia concorrência pública, falta de formalidade. No edital de concorrência forem incluídas cláusulas ou condições que comprometem o caráter competitivo, falta de formalidade. Violação ao princípio da formalidade. O elemento do ato administrativo quanto à formalidade. A ocorrência administrativa for processada em condições que implicam limitação à possibilidade de normas de competição. Totalmente pegue todos esses incisos e alíneas que vocês vão encontrar todos eles no artigo 2º, tá certo? Então, eu quero fazer essa observação aqui para que vocês não entendam aí como está deixando transparecer a leitura literal do dispositivo, que são outras hipóteses acrescidas ao artigo 2º. Não é essa situação. São hipóteses que estão no artigo 2º, porém de forma mais detalhada. Aquilo que está no artigo 2º, ele coloca como se fosse exemplificando. Na realidade, o que poderia ser aí era um parágrafo, sei lá, do artigo 2º. Tudo bem, essa questão que eu também já falei para vocês. A sistematização do legislador não sai do jeito que a sistematização da ciência do direito indica que seja. Olha, tudo isso a gente precisa ver, tudo isso a gente precisa trabalhar, tá certo? Para que não se fuja demais do sentido. Por isso que nós aqui, olha, repare o seguinte, nós trabalhamos o texto da lei, mas com base na ciência do direito. Repare a minha primeira aula que eu falei daquilo que está no texto do livro. Eu sei que depois desses 15 dias a gente esquece um bocado de coisa, mas eu não esqueço, não. Eu sou horrível quando eu falo uma coisa para esquecer, é uma luta. No primeiro capítulo do livro de Direito Tributário de Paulo Barros de Carvalho, certo? Direito Tributário é importante, só aquele capítulo. Ele tem um livro que é fantástico, Direito Tributário, Linguagem
e outra coisa, é um livro, nossa, que quase você não consegue manusear de grande e pesado. É muito importante, mas o primeiro capítulo já do direito tributário já é um passo que a gente dá. E repare que se você pegar aqui, só para fechar hoje o raciocínio de hoje, se você pegar o livro de... vocês estudaram a Introdução ao Direito, eu não sei se foi falado, o livro de Tércio Ferraz. Não é? Nesse livro de introdução, pelo menos de introdução, ele tem vários livros, de introdução de filosofia de ciência do direito. No de ciência do direito, ele diz que a ciência do direito está baseada em 3 grandes premissas. A visão da ciência do direito como sistematizada, né? Depois, a ciência do direito como hermenêutica e a ciência do direito como teoria da decisão. Isso é uma visão bem moderna dele. Mas isso já está no livro de introdução ao direito dele lá, quando ele trabalha a zetética e a dogmática. E ele diz que porque o que é a dogmática jurídica é a ciência do direito, certo? A parte da dogmática, ele trabalha em cima dessas outras 3 premissas. Olha, quais as premissas? A premissa de sistematização, mas tem outra palavrinha que eu não estou me lembrando agora. Fugiu. Como se fosse sistematização. Hermenêutica e teoria da decisão judicial. O livro de introdução ao direito, isso é lá introdução ao direito. Entendeu? Aí a gente vê por que essa matéria está lá em introdução ao direito. Porque nós vamos trabalhar o resto da vida com todos os textos legais, com tudo dos direitos que nós vamos trabalhar, com essa visão. Por isso que é dado lá a introdução ao direito, antes de você ver qualquer matéria. Agora, os professores precisam estarem preparados para fazer as conexões o tempo todo, as ligações. Olha, isso é visto na introdução, mas agora é importante a gente trazer para cá. Isso é muito importante. Isso está em Tércio Sampaio Ferraz, isso está em nosso autor italiano lá, como é o homem da teoria geral do direito, da teoria do ordenamento jurídico, teoria da norma jurídica, teoria do ordenamento jurídico, nosso, como é, o italiano, que eu falo sempre dele aqui, que tem Bobbio. Exatamente, Norberto Bobbio, exatamente. Olha, Bobbio, opa, gostei aí da então são essas coisas todas, certo? Norberto Bobbio, teoria do ordenamento jurídico, teoria da norma jurídica, teoria da norma e do ordenamento, né? Aí ele tem um livro que ele escreveu, Teoria Geral do Direito. Tem tudo isso, é preciso que a gente saiba, olha, que aquilo dali são coisas que a gente tem que ver no início da matéria, mas elas têm que estar sendo relembradas para a gente ir fazendo as conexões, para não fugir dos critérios científicos da ciência do direito que vão ser trabalhados nesse campo. Pelo menos a proposta que a universidade, o curso de direito e todos os cursos de direito do Brasil e do mundo faz estudar como uma ciência. Você cria uma base principiológica, estruturante, de estándares, de pressupostos, de condições, no campo abstrato, para dar respaldo àquela leitura da norma, quando a gente for fazer a leitura da norma. E nós estamos nesse papel. Quando vocês chegam em prática do forense, aí vocês vão trabalhar exatamente situações concretas com base em tudo que foi adquirido antes para efeito de bem fazer uma petição inicial, uma contestação, um recurso e assim por diante. É assim, minha gente. Bom, a gente fica aí até o artigo 4º hoje da lei, né? Nós temos aulas quinta-feira, se Deus quiser. Não, que quinta-feira? Sexta.
Eu tenho também quinta, mas não é para a mesma turma. Sexta-feira é no mesmo horário, desculpa aí. Aí eu